a São Paulo esse final de semana, fez a sua convenção nos moldes tradicionais do PT. Todos os grandes caciques estavam lá, né? Todos os representantes da esquerda histórica estavam lá também, né? Tirando um ou outro que está meio rompido, tirando, sei lá, o Paulinho da Força, que realmente não estava lá. Todos os outros grandes nomes da esquerda estavam lá para ungir o Lula como candidato à reeleição, né? Mostra o grau de hegemonia assim, do PT dentro da esquerda e do Lula dentro do PT, esse evento. Nesse evento teve uma fala muito significativa do Lula, que ele coroou o Fernando Haddad como o seu sucessor. Então ele falou que está esperando o Haddad para os próximos 8 anos no governo de São Paulo e depois para presidente da República, né? Não ficou claro quem é que vai estar nos 4 anos de hiato, porque ele não vai poder mais ser candidato depois dessa eleição de 2026. Então ficou um hiato ali de 4 anos, que não, talvez ele ache que já vai ficar com a oposição mesmo, né? Mas o Lula falou, ele ungiu o Haddad. Então se alguém tinha alguma dúvida, porque lembra, tinha uma época que tinha uma especulação se podia ser o Boulos. Quem seria o sucessor do Lula? Se podia ser outra pessoa, o sucessor dentro do Lula. Nesse domingo já ficou claro para todo mundo quem é que foi ungido, né, como o herdeiro político do Lula. Então, acho que a produção já tem a sonora aí. Agora é hora de pensar nesse país. Qual é o país do futuro que eu vou lhe entregar quando você, Haddad, depois de governar São Paulo por 8 anos, quiser ser presidente da República? Ou você, Rafael, que quem sabe sai do Piauí o próximo, ou quem sabe do Rio Grande do Sul, ou quem sabe do Ceará, ou quem sabe de Pernambuco. De algum lugar vai sair, e da Bahia. De algum lugar pode sair. Então nós vamos definir essa eleição agora. É para definir que país a gente vai deixar do ponto de vista das coisas que nós ainda não fizemos. Pois é, Rafael. Então ele falou, acho que o Lula cometeu um ato falho ali, né? Ele falou, vai ser do Ceará, vai ser de não sei onde, vai ser da Bahia. Olha, o PT da Bahia, no momento, está com outros problemas em mente, viu? Eu acho melhor você não fazer essa aposta, não. Mas ele falou, né? Até citou o Rafael Fonteles também, que é o governador do Piauí, muito bem avaliado. A última vez que eu olhei, ele tinha tipo 86% de ótimo, bom. É um governador que está sendo muito bem cotado lá pelos seus constituintes, né, pelos seus eleitores. E as pessoas até dentro do PT citam como uma forma de renovação dentro do partido, né? Exato. E o Fonteles, ele é curioso, cara, porque ele é um cara que é do PT, mas que ele é de exatas, né? Então ele fez... Ele é formado em matemática. Ele é formado em matemática, ele trabalhou no mercado financeiro muito tempo, então ele tem um perfil bastante diferente. Ele chegou a ter uma corretora de investimentos na Faria Lima, o Rafael Fonteles, antes de virar político. Então, é um perfil bastante diferente do petista médio. Ele tem preocupações, por exemplo, com o fiscal, né? Ele adota um realismo fiscal que já não é tão comum no PT. É um nome bastante interessante, mas eu acho que por essa fala aí ficou claro, né, quem é que é o sucessor. Herdeiro. Eu acho que você trouxe um ponto, Chaldes, que é a questão do Boulos. Muita gente perguntou por que o Boulos aceitou ser ministro, basicamente em cima do período eleitoral, não podendo ser candidato e etc. Eu acho que ele pensou exatamente nessa estratégia de herdar um pouco do capital político do Lula, mas muito pensando na eleição municipal de 2028. A gente vê o Boulos já concorrendo em 2020, 2024, à Prefeitura de São Paulo. Eu acho que o cálculo que ele fez foi... E por causa daquela discussão dentro do PSOL para ver qual o grupo que ia ter a hegemonia. Então, acho que ele pensou, olha, talvez me aproximando do presidente, eu tenho... E, de fato, o ministro Boulos tem uma capacidade de oratória e de comunicação, assim, que fazia falta um pouco nesse governo. Então, acho que o Boulos pensou isso, vou me aproximar e pronto. Mas, a partir do momento que o presidente cita diretamente, agora candidato, mas ex-ministro Haddad... a gente já via aqui em Brasília, inclusive, pessoas brincando assim, o Haddad vai ser candidato, mas ele volta, se ele não for eleito. Já teve conversas, inclusive, de talvez não assumir nem o Ministério da Fazenda. Então, acho que esse movimento pode ser muito para posicionar o Haddad e talvez até sinalizar. A gente vê que as coisas em uma campanha acontecem nas entrelinhas.
Então, o simples fato dele citar diretamente o ministro Haddad mostra que o Haddad vai ser, se ele não for eleito, um homem de confiança dele. E a gente vê que ao longo desse governo, o Haddad, de fato, foi total que assim, fiel eu acho assim, do governo. O Haddad, ele é o cumpridor de missões número 1 do Lula, né? E o As Lula, missões mais difíceis, né? As missões mais difíceis é quem se coloca para se ferrar em nome do PT, é sempre o Haddad, né? Então, tem uma granada explodindo lá no meio, o Lula fala, Haddad corre lá e pula em cima da granada. E ele vai. Então, concorreu à presidência em 2018 e perdeu para o Bolsonaro, quando o Lula estava preso e o PT estava no seu vale, né, mais bizarro de sua existência política como um todo. Tá? É um ano que o Lula estava preso, o partido quase não tinha feito prefeitos na eleição anterior. Era assim, era a pindaíba danada e o Lula falou, não, Haddad, vai lá, seja candidato. O Haddad foi e perdeu. Depois o Haddad vai ser candidato ao governo de São Paulo, vai lá e perdeu. Haddad, faça tal coisa para perder. O Haddad vai lá, faz e perde. Então, assim, é o cumpridor de missão número 1 do Lula. E o Lula, pelo visto, está valorizando, está aí reconhecendo isso e valorizando o Haddad aparentemente com essa unção, né? O PT tem essa coisa de ser uma estrutura muito hierárquica e que, ao contrário dos outros partidos menos ideológicos e mais fisiológicos brasileiros, o PT tem fila, que fala, né? Então tem fila. Tu não vai chegar e sentar na janelinha. Tem que ir lá, tem que entregar muito santinho, tem que andar no sol quente, tomando, né? Fazendo campanha. É isso. Crescendo aos poucos. Crescendo aos poucos. Você tem que ir galgando a estrutura partidária aos poucos. E o Haddad parece que finalmente está sendo recompensado aí com o Lula, né? Pela sua lealdade ao longo de vários e vários anos. Mas a minha leitura... Tenho minhas dúvidas, Matheus, desculpa. Tenho minhas dúvidas se vai ter alguma coisa para o Haddad herdar depois que o ciclo do Lula se encerrar, né? Essa que é a questão. Vamos ver o que vai acontecer aí, porque ele está indo agora para mais uma campanha difícil, né? Contra o Tarcísio. O Tarcísio está liderando as pesquisas em São Paulo com uma certa folga, né? Um governo que está bem avaliado. Então vamos ver se vai sobrar. Assim, eu acho difícil o Haddad primeiro ganhar agora. E eu acho difícil depois sobrar alguma coisa quando o Lula se for, eventualmente, da política, né? Sobrar algo para o Haddad herdar efetivamente nessa promessa que o Lula fez. O que você acha? Eu concordo. Eu acho que o assunto mais difícil dessa campanha talvez não seja o que vai chegar diretamente no eleitor, mas talvez o que vai chegar no mercado financeiro. Obviamente, você precisa convencer o eleitor para você conseguir ser eleito, né? Isso é o básico. Mas a gente vê um movimento dentro do mercado financeiro cobrando um posicionamento principalmente de ajuste. E a gente já vê algumas falas dos integrantes da equipe econômica do governo. É o caso, por exemplo, do ministro Dario, é o caso do secretário do Tesouro, o Seron, esqueci o nome dele. Seron. Que já tem dado algumas sinalizações de um possível ajuste. Então, a partir do momento que... E se a gente vê qual foi o nome que foi fiel, que foi o fiador, basicamente, da agenda econômica do governo, foi o ministro Haddad, obviamente, era o ministro da Fazenda, mas era quem comprava todas as brigas. Então, acho que essa sinalização do Lula não é só sinalização para o eleitorado dele, mas principalmente para quem está na Faria Lima, para quem vai querer investir no Brasil, porque, de fato, esse assunto, principalmente de ajuste, etc., vai ter que vir para pós-campanha eleitoral. Eu acho que o PT e principalmente o candidato Flávio talvez não tragam isso, e isso acaba ficando mais para os outros candidatos. Mas a partir do momento que o presidente Lula cita diretamente o Haddad, eu acho que essa comunicação não é só pensando no sucessor dele, mas talvez esses acenos indiretos para o mercado, sabe? Certo. Eu li uma coluna hoje do Alexandre Schwartzman falando que assim, não é bom subestimar a capacidade do PT de ignorar a necessidade de ajuste fiscal. Eu acho que ele tem um pouco de razão, sim, mas isso aí que você falou é importante. Eu acho que é um recado que todo mundo ali que está interessado nessa questão fiscal captou também. Isso